Que China você já viu? Seria a imensidão de 9.600.000 quilômetros quadrados de terra ou os 3 milhões de água. É o mundo onde as 4 estações se sucedem ou a sinfonia tocada pelo gelo e pelo fogo. Como um pássaro, deixe o solo e suba aos céus. O resultado superará a sua imaginação. Viaje a lugares normalmente inacessíveis. Contemple as maravilhas grandiosas. Nossa terra diária, contemple-a de cima. Até mesmo as paisagens mais familiares assumem uma nova forma. O documentário abrange desde o mundo ao nosso redor até os lares distantes, explorando a geografia natural e a história humana. Uma viagem aérea de 50 minutos proporciona uma experiência extrema e inédita. A partir de agora, junte-se a nós e voe pelos céus. A província de Jiangxi está localizada no sudeste da China. Província cercada por montanhas em 3 lados, com Monte Lushan protegendo a porta norte. Ao norte, as planícies se estendem vastas, enquanto o centro alterna entre colinas e bacias. Milhares de rios se entrelaçam pela região, com a maioria desaguando no Lago Puyang e assim conectando-se ao rio Yangtze. A jornada pela província de Jiangxi começa no Monte Lushan. Descubra uma cidade nas nuvens. Visite uma antiga universidade particular. Voando para o oeste, presencie o encontro de montanhas e águas, onde faíscas de romance são acesas. Este é o Monte Lushan. Monte Lu é a montanha mais apreciada pelos literatos chineses. Historicamente, mais de 3.500 literatos, após escalarem a montanha, deixaram mais de 16.000 poemas e versos sobre ela. Li Bai maravilhou-se com a cachoeira do Monte Lu, que caía em linha reta por 3.000 pés, observando cada detalhe da montanha. Su Dongpu suspirou, afirmando que não conhecia a verdadeira face do Monte Lu, pois ele testemunhou as formas mutáveis da montanha sob diferentes ângulos. Hoje, voaremos alto para contemplar a verdadeira face do Monte Lu. Mais de 90 picos se estendem continuamente, como um biombo, protegendo as águas verdes e as montanhas de Jiangxi. O Lago Puyang, o maior lago de água doce da China, situa-se ao pé do Monte Lu. Ao leste, o Lago Puyang e ao norte, o rio Yangtze, proporcionam uma umidade abundante que envolve o Monte Lu em nuvens e névoa por quase 200 dias do ano. Ao chegar ao cume do Monte Lu, uma antiga área plana se revela. Mais de 600 vilas ocidentais, com telhados coloridos, se destacam. Há mais de 100 anos, ocidentais construíram aqui um refúgio de verão. Devido à temperatura média de apenas 22 graus Celsius no verão, o local foi batizado de Guling, que significa refrescante ou cooling em inglês. Mais tarde, figuras importantes foram a Guling fugir do calor do verão. Meilu é a mais famosa delas. Chiang Kai-shek e sua esposa Suong Mei-lin passaram mais de 10 verões em Meilu.
1948, Chiang Kai-shek residiu aqui pela última vez. Antes de partir, ele inscreveu as palavras Meilu nesta vila. Na densa floresta ao sul do Pico Wulau, um conjunto de construções antigas se reflete. A Academia da Gruta do Veado Branco, uma das 4 grandes academias antigas da China. As academias de 1000 anos atrás eram como as nossas universidades de hoje. A diferença é que as salas de aula aqui só eram abertas para palestras ou debates. No tempo restante, alunos geralmente estudam em seus dormitórios. A Academia Bailudong ocupa cerca de 2 milhões de metros quadrados, área similar à da Universidade de Pequim. No entanto, construções são poucas, pois mais de 90% da área é montanhas e florestas. Natureza amplia a sala de aula da academia. Professores frequentemente levavam alunos a montanhas e florestas para aulas na natureza exuberante. Talvez por ser a montanha Lushan tão renomada, as paisagens de lagos e montanhas vizinhas sempre buscam alguma conexão com ela. Mais de 1.600 ilhas cobrem a superfície do lago. Este local, originalmente conhecido como Lago Zelin, foi renomeado para Lushanxiai devido à sua proximidade com a montanha Lushan. Vista do alto, você descobrirá uma combinação surpreendente entre montanhas e águas, que criaram uma ilha de formato singular. As formas moldadas pela natureza possuem um romantismo intrínseco. Talvez em um futuro próximo, este lugar se torne o berço de doces memórias. Nesta jornada, exploraremos as antigas vilas de Jiangxi, cada uma com seu encanto peculiar. Partiremos de Wuyuan, terra de canola, para descobrir a beleza ao nosso redor. Visitaremos uma vila de satisfação constante, revivendo as comoventes histórias entre moradores e cânforas. Finalmente, chegaremos a Nanfeng para vivenciar um antigo Ano Novo chinês. Assim que a primavera chega, as flores de canola de Wuyuan desabrocham precocemente. Cultura de óleo resiste ao inverno rigoroso. Plantio no outono anterior e colheita no verão seguinte, utilizando terras ociosas no inverno. Flores douradas de canola e a arquitetura Huipai, com paredes brancas e telhados escuros, são o cartão postal do turismo em Wuyuan. Wuyuan pertencia antigamente à antiga Huizhou, e a arquitetura Huipai é a herança que aquela época legou à vila. Em sua maioria, os primeiros donos das construções com muros altos eram comerciantes de Huizhou. Altas paredes corta-fogo bloqueavam a vista entre vizinhos. Para os discretos mercadores de Huizhou, a segurança e a privacidade eram garantidas de forma eficaz.
As paredes corta-fogo eram barreiras contra incêndios. A arquitetura estilo Uizhou, muitas vezes contínua, significava que, em caso de incêndio, as paredes corta-fogo podiam impedir a sua propagação. Construir casas à beira do rio era estratégia infalível para a prevenção eficaz de incêndios. Em Wuyuan, casas eram frequentemente construídas perto da água. Com o tempo, as aldeias foram abraçadas pelos rios. Wuyuan felizmente manteve o encanto da antiga Uizhou e seus mais tradicionais costumes de Ano Novo. No dia 15 do primeiro mês lunar, prepara-se receber os 5 dragões. De acordo com a tradição, cada família envia uma pessoa, levando um banco e 2 ou 3 lampiões, para se juntar à procissão dos lampiões de banco. Os moradores reunidos conectam os bancos de cada casa. Como cada família contribui com uma pessoa e um banco, quanto mais longo o dragão de bancos, mais próspera é a população da aldeia. O dragão de bancos de Jujin deve percorrer o salão ancestral 3 vezes. Às vezes, quem não segue o ritmo cai. De acordo com os mais velhos, quem tropeça enquanto dança com o dragão terá boa sorte no ano novo. Essa explicação afetuosa faz com que todos avancem com ousadia. Lampiões Qiaobang celebram a alegria de Tianjin Zhenkou, diferentemente dos lampiões dragão de banco. Nascimento de menino é Tianjin, de menina Zhenkou. Em Xishang, todo novo membro familiar requer um lampião Qiaobang. A lanterna principal persegue a lanterna da cauda, que se esforça para se esquivar, criando um processo cheio de reviravoltas. No final, a lanterna principal alcança a lanterna da cauda. Isso simboliza que, não importa quantas reviravoltas existam, sempre é possível alcançar um final feliz. Este ponto migratório encanta humanos e atrai vários animais. A maioria das aves orientais são patos mandarins selvagens, em mais de 2.000 duplas. Patos mandarim, sempre em duplas, são símbolo do amor. No entanto, algumas pessoas discordam. Os patos mandarim machos desaparecem logo após o acasalamento, parecendo assim representantes da irresponsabilidade. Patos mandarim machos, após acasalar, trocam suas penas. Após perderem sua plumagem colorida, eles se tornam quase idênticos às fêmeas de pato mandarim. Em comparação com os bandos de patos mandarim, outra ave de Wuyuan parece um pouco mais misteriosa. O falcão de pernas brancas é conhecido como pássaro-panda por sua aparência de panda. Eles não são tímidos diante do aparelho voador, balançam a cabeça frequentemente para parecerem amigáveis. Na verdade, o falcão de pernas brancas é uma ave de rapina pequena e implacável. Galhos sem cobertura são o centro de seu campo de caça.
Possuir uma visão panorâmica é crucial para localizar a presa rapidamente. Wangling é um antigo vilarejo aninhado na beira de um penhasco. Em setembro, Wangling celebra a estação da colheita. Devido ao terreno montanhoso e à falta de áreas planas, os moradores precisam secar seus grãos nos parapeitos das janelas e nos secadouros. Este costume agrícola possui um nome poético, Shaikyu, a secagem de outono. O Shaikyu não ocorre apenas no outono. Devido à alta umidade nas montanhas de Wangling, os secadouros são usados o ano inteiro. Com as estações, os produtos principais nos secadouros mudam constantemente. Originalmente, Shaikyu era informal, seus moradores secavam a colheita. Inesperadamente, hoje se tornou uma paisagem cênica. O arroz e o feijão preto, juntos, evocam a imagem de adoráveis pandas. Pimentas vermelhas não são só para desenhar letras e retratos. Mesmo com fatias de rabanete branco, ele ainda vira peixe. Com o Ano Novo, pessoas no mausoléu imperial logo renovam padrões. Com 100 kg de pimenta chili, 80 kg de pimenta seca e 400 kg de arroz, que arte se cria. Veja, esta é uma obra de arte picante, um galo dourado gargalhando. No passado, em aldeias montanhosas com pouca terra plana, garantir alimentos exigia reservar terra para cultivo. As casas podiam ser um pouco menores ou um pouco mais apertadas. Pessoas deixavam uma abertura no alto da casa para a circulação do ar, chamando-a de Tianjin ou Pátio Celestial. Este projeto possui ainda outro significado. Os moradores locais levam o Feng Shui a sério e eles acreditam que a água representa riqueza. Quando chove, a água da chuva flui pelo telhado e entra no pátio celestial. Água fértil não corre para campos alheios, visa reter a riqueza familiar. Muitas aldeias em Jiangxi abrigam cânforas centenárias. Antigamente, Jiangxi era conhecida como a Comandaria de Yuzhang, um nome que se refere às gigantescas cânforas. Antigamente, quando uma família da aldeia tinha uma filha, eles plantavam uma cânfora na frente ou atrás da casa, para crescer junto com a menina. Quando a filha se casava, a cânfora era derrubada e transformada num baú de madeira de cânfora para servir como seu dote, conhecido pelos locais como o aroma da filha. A região de Jiangxi, forjada pela história, esconde segredos antigos em muitas de suas aldeias. Na aldeia de Xiou existe um templo dedicado ao deus Nu, datado da dinastia Ming, onde, segundo a lenda, é reverenciada uma divindade capaz de afastar pragas. As atividades relacionadas ao deus Nu prosseguem durante todo o primeiro mês lunar, sendo a mais animada a cerimônia de Sounu, realizada no 16º dia desse mês. Além dos moradores locais, muitos turistas de fora vêm de longe para assistir a este espetáculo. Os discípulos da trupe Nu chegaram e usarão a antiga dança Nu para encenar a busca e expulsão de demônios e fantasmas.
templo está completamente lotado e nosso equipamento de filmagem aéreo não consegue entrar. Mas não há motivo para lamentar, pois a principal atração da noite está apenas começando. Os discípulos Nu começam a ir de porta em porta, chegando à entrada das casas dos moradores. Eles precisam pular 3 vezes fora da porta. Ao entrar no salão, os discípulos de Nu Ban, usando máscaras, interpretam os caçadores de demônios. Uma expressão popular é transmitida na região. Com um tambor e um gongo ao som do bambu, a dança começa. No sul, mais de 110 desses grupos de gongos estão ativos. Cada dança do gongo é uma celebração e inspiração para uma vida abençoada. Tradição antiga e contínua até hoje. Obrigado. Visite Sankingshan e aprecie paisagens e rochas peculiares. Depois, iremos à montanha Yan ver o milagre do bambu crescendo. Não muito longe, a montanha Longgu nos reserva uma emocionante aventura. Chegaremos a Jingangshan, testemunhando as reviravoltas do percurso revolucionário. Voando para o sul, uma floresta de pilares de granito emerge da terra. Centenas de milhões de anos de movimentos moldaram as rochas peculiares e mutáveis de Sankingshan. Algumas se tornam figuras femininas sentadas e silenciosas na névoa etérea. Outras emergem de vales profundos, disparando em direção ao céu. Sankingshan, místico e nublado, satisfazia taoístas em busca de imortalidade e alquimia. Há 1.600 anos, taoístas consideravam este local uma terra abençoada. O nome de Sankingshan também se originou da cultura taoísta. Talvez o bambu tenha uma predileção especial por Jiangxi. Durante o voo, sempre nos deparamos com vastos mares de bambu. O bambu é considerado uma das plantas de crescimento mais rápido da natureza. Para atingir uma altura de várias dezenas de metros, uma árvore pode levar dezenas de anos, enquanto o bambu precisa de apenas 50 ou 60 dias. Voando para sudoeste, chegamos a uma montanha de cores vibrantes. A geomorfologia da Anxia pode ser encontrada em diversas partes do mundo. No entanto, a China é a mais favorecida pela natureza, sendo o país com a maior distribuição de geomorfologia da Anxia em todo o mundo. Nas falésias da montanha Longgu estão dispostos diversos caixões suspensos. Esta é uma prática funerária singular da China antiga. A forma como os antigos posicionaram os caixões suspensos nas escarpas dos penhascos intriga o mundo todo. Montanha Longgu demonstra diariamente como caixões suspensos eram colocados. Tentam reconstituir como antigos punham caixões suspensos.
Os artistas usam polias e cordas de cânhamo para instalar caixões suspensos com sucesso. É claro que isso é apenas uma suposição moderna. Alguns dos artistas são coletores de ervas locais e, por vezes, ainda exercem sua antiga profissão. Nas escarpas da montanha Longu, diversas ervas medicinais raras prosperam. Coletores de ervas usam uma só corda de cânhamo pendurados na montanha para acessar tesouros. Essa perícia de gerações veio dos recursos da montanha. A montanha Jingang se tornou célebre não por sua beleza natural, mas por uma escolha de grande importância. Em 1927, as tropas de Mao Tse-tung da Revolta da Colheita, após cerco, chegaram à montanha Jingang. Posteriormente, as forças revolucionárias se reuniram vitoriosamente no local. O jovem Partido Comunista da China não decepcionou as expectativas desta região montanhosa, e a montanha Jingang deu origem à primeira base revolucionária rural do país. A partir de então, a pequena chama da revolução se espalhou como um incêndio imparável. A seguir, iniciaremos uma jornada de proximidade com a água. Iremos ao Lago Piang para desfrutar de momentos tranquilos com as aves migratórias. Chegaremos a Jingdezhen para observar o fogo milenar dos fornos que arde incessantemente. Jiangxi é banhada pelo rio Yangtze. Na era do transporte fluvial desenvolvido, o rio Yangtze era uma grande autoestrada. A densa rede hidrográfica em Jiangxi era como rodovias nacionais e estaduais. Unidos, criaram uma avançada rede de transporte. Isso permitia que Jiangxi se conectasse rapidamente com o resto da China. No ponto de confluência entre o Lago Piang e o rio Yangtze, ergue-se uma montanha solitária. Após o Yangtze percorrer mais de 5.000 quilômetros, aqui o rio faz sua terceira grande curva. A partir da montanha Shizong, o rio Yangtze adentra sua porção inferior. O rio Yangtze liga 4 grandes lagos de água doce nos trechos médio e inferior. O Lago Piang é o maior deles em capacidade. É pulmão do rio Yangtze. Durante a estação seca, ele fornece água para o rio. Quando as inundações chegam, o Lago Piang absorve o excesso de água dos rios. A dinâmica de entrada e saída de água mantém a relativa estabilidade do fluxo do Yangtze. Durante a estação das cheias, é possível avistar antigas construções emergindo da superfície do Lago Piang. Na verdade, elas foram construídas em uma pequena ilha lacustre chamada Loxingdong. Na estação seca, o nível da água baixa, revelando o leito do lago e vastas áreas de pastagens.
Somente então a ilha submersa é totalmente revelada. A aparência do lago Puyang depende da estação em que se o observa. Esta é uma estrada aquática que atravessa o lago Puyang. No verão, a cheia do lago inunda gradualmente a estrada. Muitas pessoas aproveitam para ter a experiência de dirigir sobre a água. O nível da água continua a subir e em meio mês esta estrada estará completamente submersa. O boto sem barbatana do Yangtze é o mais difícil de achar e está em extinção. Nossa busca durou 3 dias e finalmente capturamos o momento em que os botos emergiram da água. Eles se parecem com golfinhos e vêm à superfície para respirar aproximadamente uma vez por minuto. Hoje a sorte está ao nosso lado, pois encontramos 2 botos nadando juntos. Pelo visto, com a elevação do nível da água do lago Puyang, os botos terão uma vida mais fácil. Saímos do lago Puyang e chegamos a Jingdezhen, cidade de porcelana renomada no mundo. Segundo a lenda, durante a dinastia Song, uma remessa de porcelana Qingbai produzida localmente impressionou tanto o imperador da época que a cidade recebeu o nome de seu reinado, tornando-se conhecida como Jingdezhen. Os antigos fornos de cerâmica foram construídos em estilo montanhês, com uma estrutura em degraus que, aliada à sequência de queima de baixo para cima, permitia reduzir significativamente o consumo de energia. Na antiguidade, Jingdezhen produzia milhões de peças de porcelana anualmente. As peças partiam de sua terra natal pelo rio Yangtze, rumo a terras distantes, tornando-se a própria imagem da China aos olhos do mundo. Nesta jornada, revisitaremos a época em que um grupo de nômades se estabeleceu em terras estrangeiras. Os terraços de arroz de Shangbao guardam as pegadas do povo Hakka que se aventurou em terras distantes. Visitaremos as casas fortificadas, Wiwu, para ver sua prosperidade e transformação de vida. Faremos uma imersão na vida rural para vivenciar os jogos e festividades típicas do povo Hakka. Terraços de arroz criados pelo povo Hakka. Chamados Hakka por serem hóspedes em terras alheias. Deixar o lar e a pátria sempre traz tristeza. Quando chegaram, perceberam que todas as terras planas já tinham donos, e para cultivar só restava a opção de criar terraços. Suas casas foram estabelecidas aqui. Edificações escuras entre prédios modernos são as tradicionais moradias Hakka, conhecidas como Wiwu. Para se protegerem dos ataques de bandidos e animais selvagens, eles ergueram muros robustos, cercando um pedaço de terra para viverem em comunidades unidas. Yanjiwei é o Wiwu mais alto ainda existente na província de Jiangxi. Mais que uma casa, é uma fortaleza militar. Paredes de 15 metros são construídas com granito robusto e tijolos azuis. Residência fortificada tem um único acesso. Um quarto das 136 salas dentro da estrutura murada é para o armazenamento de alimentos.
Sob cerco, habitantes podem subsistir na residência fortificada por até um ano. Isso demonstra a dificuldade de integração em terras estrangeiras. A fortaleza de Wushiwei reforçou a defesa da residência cercada. As 4 torres de artilharia, localizadas nos pontos cardeais, operam em sintonia, respondendo com fogo imediato a qualquer sinal de ameaça inimiga. Com o tempo, a vida estabilizou, design de casas fortificadas se sofisticou. Disse que a construção da fortaleza de Guanxi Xinwei levou 29 anos e custou mais de 1 milhão de taéis de prata. No centro da fortificação, uma grande mansão com 3 pátios e 5 conjuntos paralelos. Nesta suntuosa mansão de quase 8.000 metros quadrados, já não percebemos a angústia dos Akas ao se estabelecerem em terras estrangeiras. No primeiro mês do ano, chegamos ao assentamento Aka no condado de Gan em busca de seus costumes singulares. Aldeões seguram armações de madeira em forma de brocado, dajiao. Localmente, dajiao soa como grande riqueza. Aquele que conseguir levar o dajiao para casa terá melhor sorte. Hoje, os movimentos de ambos os lados estão ligeiramente exagerados. A competição acirrada virou divertida apresentação festiva. Neste jogo de empurra-empurra, a sorte e a prosperidade já não são exclusivas, mas sim partilhadas por todos. A maioria dos costumes Aka são antigos e seus adereços rituais possuem séculos. As telhas antigas, guardadas no sótão, têm mais de 100 anos. Anualmente, durante o Festival do Meio-Outono, elas são utilizadas para a queima da torre de telhas. Os Akas constroem uma torre de telhas oca, com 3 metros de altura, utilizando telhas e tijolos. Sua função real é obscura de dia. É à noite que a torre de telhas revela sua verdadeira função. Para deixar o ambiente ainda mais animado. Alguns também jogam enxofre no fogo. Diz a lenda que, centenas de anos atrás, as chamas de Wata serviram como um sinal para a revolta do povo Aka. Hoje, o Shiwata se assemelha mais a uma celebração com fogueiras, que reúne as pessoas para transmitir uma nova e auspiciosa mensagem de prosperidade. A seguir, exploraremos 2 cidades nutridas pelo rio Ganjiang. Em Ganzhou, conheceremos uma ponte flutuante engenhosa e adaptável. Subiremos o rio até Nanchang para testemunhar o diálogo entre história e futuro, separados apenas pelo curso d'água. O Ganjiang é o maior rio da província de Jiangxi, que a atravessa de sul a norte. Jiangxi é abreviada como Gan devido ao rio Ganjiang. Os rios Zhang e Gong atravessam montanhas e vales para se encontrarem ao norte da cidade de Ganzhou, unindo-se em um único curso d'água. Os caracteres Zhang à esquerda e Gong à direita formam Gan, nomeando o rio Ganjiang.
O centro antigo de Guangzhou é cercado por água em 3 lados, com pontes sendo a principal vista em toda a cidade. – 117 barcos de madeira criam ponte flutuante de 400 metros, unindo as margens do rio Gong. A estrutura da ponte é sustentada pela flutuabilidade dos barcos de madeira, subindo ou descendo conforme as marés do rio. No passado, devido ao intenso tráfego fluvial, a ponte flutuante era desconectada 2 vezes ao dia para a passagem de embarcações. Hoje, a gestão da ponte flutuante eliminou as desconexões programadas, e somente em casos de necessidade específica são enviados barcos para desmontá-la. Esta é a versão real da expressão queimar as pontes. Navegando o rio acima pelo Ganjiang, chegaremos à última parada da nossa jornada. Em Nanchang, encontramos muitos nomes relacionados a 1º de agosto, incluindo pontes, ruas e parques, e até mesmo um time de futebol profissional leva essa denominação. Todos os 1º de agosto são uma homenagem a uma mesma data, o 1º de agosto de 1927. Um tiro na cidade de Nanchang deu início a uma era revolucionária. Este dia se tornou o aniversário do nascimento do Exército Popular. O pavilhão Tengguang que vemos hoje na margem leste do rio Gan não é a construção da dinastia Tang, mas sim uma réplica meticulosamente elaborada. Na dinastia Tang, o poeta Wang Bo passou por este local e se juntou ao banquete realizado no pavilhão Tengguang. Sua introdução ao pavilhão Tengguang é reverenciada por poetas por milênios. A frase "A névoa solitária voa com o pôr do sol", e as águas de outono compartilham a mesma cor que o vasto céu tornou-se uma obra-prima sem igual. Desde então, o pavilhão Tengguang foi várias vezes construído, caiu e reerguido. Atualmente, esta é a 29ª reconstrução. Talvez, enquanto a introdução ao pavilhão Tengguang continuar a ser transmitida, este pavilhão existirá para sempre. À noite, em Nanchang, as luzes redesenham os contornos da cidade. Na margem leste do rio Gan, encontra-se o famosíssimo pavilhão Tengguang. Na margem oeste do rio Gan, situa-se o novo distrito urbano de Ongutang. Estando sobre o rio Gan, a prosperidade da cidade de Nanchang, neste momento, transcende o tempo, unindo o passado e o presente. A introdução ao pavilhão Tengguang nos faz lembrar de uma era. A Nanchang de hoje também anseia ser desejada e lembrada.